Olá, nossas saudações. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, em parceria, nessa amizade tão maravilhosa, minha amiga Regina. E nós estamos aqui com o projeto Refletindo Joana de Ângeles, com o Centro Espírita Discípulos do Evangelho, o braço social Lar Irmã Dirce. Que delícia estarmos aqui, em comunhão, em conexão, neste amor, transbordando em amor. Hoje nós estamos falando do livro 11º, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E é parte 2, né, Rê? Porque nós já falamos dele semana passada. Mas antes de fazer essa introdução, minha amiga, quer dar um oi, quer falar dessa alegria, enfim. Claro, é tão gratificante estar aqui, né, compartilhando esse momento contigo, Edna, com o pessoal do SED, né, podendo refletir sobre esse ser de luz chamado Jesus, a luz de outro ser de luz, que é o olhar, né, da psicologia profunda, o olhar de Joana de Ângeles. E dando continuidade ao isso que começou na semana passada, que eu acho que o pessoal deve ter ficado muito curioso para saber aí, né? Quem não leu, está lendo em conjunto ou vai ler depois. Assim, tá, falaram de tanta coisa na semana passada e o que elas vão trazer hoje na segunda parte. Parece até filme, mas não é, né? É um momento aí de reflexão íntima e que engrandece a nós mesmos que estamos fazendo estudo. Sim. E eu acredito aí que pode tocar o coração de todos aqueles que vão assistir esse estudo, não é, Edna? Com certeza. E é tão lindo quando você fala, né, Rê, do quanto essa conexão para nós é uma conexão que nós honramos muito, que é o Jesus, esses ensinamentos, Joana. Nós honramos sem engrandecer, porque esses seres não precisam disso. E a psicologia para nós bebemos dessa fonte, né? Quer seja no nosso labor, no nosso trabalho, na nossa vida diária, porque a psicologia não tem como. Você conecta, né? É como os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos estudos mediúnicos numa casa espírita. Você não consegue mais voltar, você se conecta com aquela egrégora e ali você pode até parar os estudos, você pode até, entre aspas, desistir, mas aquele portal está aberto na sua vida, né? Sempre ele provoca uma modificação interna. E falar desse livro, né, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, é trazer os ensinamentos de Jesus baseado aí no entendimento, numa análise que Joana fez com base em termos psicológicos, né? Então é muito divino perceber que Jesus, ela introduz, só fazendo um parâmetro, né, um olhar, uma relação com o que nós estudamos na semana passada, ela nos traz Jesus se apresentando para a humanidade no momento onde a humanidade vivia uma sombra muito coletiva, né? Quando nós falamos em sombra, é de nós pensarmos a época que esse mestre maravilhoso, ele chega, onde todos se olhavam com rivalidade, vibrando na raiva, no ódio, no poder, né, na luxúria. E Jesus, ele simplesmente chega para mostrar o outro lado da história. Ele chega para falar de amor, para falar de paciência, para falar de benevolência, né? E é sensacional, porque Joana, ela pega trechos dos evangelhos, baseado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você lê essa obra, você começa o capítulo e já sabe onde encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa menção, baseado no Evangelho Mateus, de Lucas, enfim, você vai se baseando e norteando esse campo vibratório. Então, nós duas conversamos quando nós pegamos esse livro, 35 capítulos, né, minha amiga? Exato, 35 capítulos,
E assim, você falando disso, né, Edna, como seria rico, né, aí os grupos das casas espíritas fazer um estudo, pegar esse capítulo, o capítulo ali do Evangelho, e aprofundar e trazer essas reflexões. Porque aqui Capítulo em a uma hora, né, Edna, a gente sim. não consegue esmiuçar isso, mas dentro da casa espírita, grupo mediúnico, grupo da passe, pega ali o capítulo de Joana, do Evangelho, e estuda, eu imagino como vai ser enriquecedor, como é para nós. A gente estuda sim, mas a gente não consegue passar em uma hora, mas eu tenho certeza que, para quem puder, acho que fica um convite aí, né? Agora pós-Natal, agora Ano Novo, que tal? E trazendo um capítulo por semana, por dia, cada um fazer seus estudos e levando esses conceitos, essas virtudes, né? Porque quando ele vem trazer esses ensinamentos, ele vai nos chamando a atenção para essas virtudes que são tão importantes aí na reforma íntima, na transformação do ser, e a gente poder levar para a nossa vida, né? Por que não? Por isso que nós decidimos fazer parte 1 e parte 2, para poder trabalhar um pouquinho melhor esses elementos. E você estava falando e me ocorreu aqui assim, e por que não, Edna, 35 estudos, né? Quem sabe um Exato. dia, nós estamos ali com um cronograma para estudar Joana, mas quem sabe um dia um projeto extra Exato. trazendo, nesse formato que você está falando, né, Rê? Exatamente. Por que E não? por que não? E na semana passada nós falamos, dentre algumas questões, nós falamos do reino, né, da paciência, do egoísmo, da desgraça. Podendo entender e traçar, a gente entende que Joana, nessa primeira etapa, nós colocamos assim, né, na primeira etapa do livro, ela faz um aprofundamento de questões muito assim difíceis para nós trabalharmos, né? Não que as que nós vamos trabalhar no dia de hoje sejam fáceis, mas a gente percebe que essa segunda etapa do livro vai norteando como se fosse um olhar para aprimorarmos e encontrarmos maiores soluções para a Exato. nossa evolução aqui neste planeta Terra. E aí ela coloca, né, para iniciar a beneficência, né, poder falar dessa ciência de fazer o bem. Então, veja bem, vamos começar o encontro de hoje trazendo essa importância. Qual é a importância em nosso ser em estar transmitindo o bem? Então, lembrando aí do exemplo de Jesus, né, esse ser tão acessível, tão pronto, tão disposto a praticar essa beneficência, né, onde ele se aprofunda com muita propriedade na força do que nós chamamos do self, que é essa força da alma, da entrega, de fazer esse benefício sem olhar a quem, sem olhar de que forma, sem fazer cobrança, né? Que está muito longe daquilo que nós vivemos. Quantos de nós, quando está praticando a beneficência, ainda faz esperando um retorno, um feedback, uma compensação, né? Então, esse capítulo vai nos trazendo esse alerta de podermos, de fato, praticar essa beneficência com a força da nossa alma, se desprendendo do ego, né? Deixando o processo da autoiluminação acontecer através dos benefícios que nós vamos praticando. Exato. E assim, quando eu li esse capítulo, né, vem aquela questão assim, da gente vivenciar a caridade, né, vivenciar a beneficência. E aí ela põe, né, que assim, sem exaltação das aparências, trazendo uma conquista intelecto-moral e aspirações no amor, é aquela vivência real do ato em si. A gente, é como se a gente se engrandecesse não pelo reconhecimento, mas pelo fato de estar agindo no bem, né? Assim, é aquela transformação que preenche. Porque quando a gente recebe o reconhecimento do outro, a gente já recebeu o pagamento. A gente não precisa disso, mas aí, nesse sentido que a gente fala, é aquilo, né? Ai, nossa, hoje eu estou me sentindo realizada por aquele ato que eu fiz. Então, é como se a gente se realizasse sem esse reconhecimento.
né? Isso está tão distante, porque as redes sociais já vêm mostrando, né, Edna, como a gente é um meio de validação. O stalker, eu entro em sofrimento. Aquele que falou, é legal, nossa, estou ali me sentindo o poderoso. E o quanto isso vai sendo um sinalizador de como a gente precisa viver mais em nós mesmos e menos ali no sentido dessa espera, né, desse reconhecimento. Que possamos, né, refletir do quanto é importante estarmos sempre pensando, eu estou realmente praticando essa beneficência no seu sentido mais puro, mais profundo, mais verdadeiro, né? Então, para nós, inclusive trabalhadores da casa espírita, que nós tenhamos sempre esse olhar, nós estamos a serviço de quem? Nós estamos favorecendo a quem? Nós estamos nos colocando à disposição de que maneira? Né? Quer seja num serviço voluntário, em qualquer lugar, nós podemos praticar a beneficência no trânsito, exatamente, no supermercado, numa fila, do que for, onde seja, na escola do seu filho, né? Nós estamos sendo beneficentes também de acordo com o entendimento das fraquezas do outro, das dificuldades que o outro está caminhando, né, atravessando. Então, é muito lindo. E aí ela vai enlaçando um capítulo no outro, é tudo muito providencial. Ela vem e fala da piedade, né? Nesse sentido, demonstrar a nossa humanidade. Exato. Então, né? Fica... eu gosto de pensar nisso, né? Porque às vezes a gente pega no consultório, eu não sei, né, Edna? Às vezes a gente pega as pessoas com muito sofrimento e muita culpa, porque não tem esse olhar humano dentro de si, nem para si mesmo, né? E a gente entra numa das partes que ela já falou antecipadamente, lá na primeira parte, da questão do julgamento, e muitas vezes, né, a gente tem esse olhar julgador diante do outro, da ação do outro, e que até tem a passagem de Jesus, né? Eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo a trava nos meus olhos. Então, quando eu encaro a piedade, é a gente desenvolver esse olhar humano para nós mesmos e para o outro, porque senão a gente entra naquela questão sendo muito impiedosos, né? Então, assim, aquele lá fala tanto ali e está fazendo isso, e não tem esse olhar humano, porque o processo de evolução, né, Edna, a natureza não dá saltos, então, assim, a gente vai com as dificuldades, com a experiência, trazendo a gente vai se desenvolvendo, evoluindo, e Jesus fez muito isso durante a sua vida, né? Então, era a mulher ali que era considerada como adúltera, ele não olhou, ele foi lá e ajudou, né? Os apóstolos, cada um tinha ali seus defeitos, eram humanos e estavam ali dentro do propósito, e ele acolhia todos, abraçava todos e mostrava ali as dificuldades de um sem assim, nossa, tá vendo? Você é ruim. Não, ele ia ali com os exemplos, com as parábolas, com as analogias, mostrando assim, então. E Joana também, ela faz ela traz uma reflexão muito, muito importante, que mesmo Jesus, ele tendo tantos elementos extrafísicos, né, de cura, de promover, de estar ali tão, de verdade, sentindo a dor do outro, e ele fazia questão de não exaltar, né? Ele ia lá, praticava a piedade, a caridade, olhava para esse ser diante daquela dor e do sofrimento, sem fazer grandes exaltações e alardes, né, grandiosos. Então, ela também nos convoca com isso a reflexão, né? Se você tem um dom, se você tem algo que é uma preciosidade a ser feita para a humanidade, vai lá e faz. Vai lá, siga o ensinamento de Jesus, olha de verdade para o seu irmão que está do seu lado, precisando daquilo que você tem para oferecer, e faça a sua parte. Não precisamos ficar
pensando se a pessoa merece ou não, se é digno. Jesus não fez isso, ele não fez Exatamente. sacrifício da pessoa para poder ajudar. Então, ela traz exatamente isso, né? Na empatia de Jesus, no sentido de ser piedoso. Isso é a verdadeira piedade. É isso que ela está querendo dizer. Quando você é empático, quando você é amoroso, quando você não critica, quando você não julga, né? E simplesmente faz. É óbvio que nós vamos ter que responder protocolos na nossa sociedade. Né? Jesus também não foi a todos que ele curou, não foi a todos, cada um tinha um motivo de estar ali frente a ele. Então, nós vamos obedecendo protocolos, mas que essa bondade, essa generosidade, ela esteja fazendo parte da nossa conscientização frente ao trabalho. Eu acho isso tão rico. Exato, e uma coisa que ela traz é a compreensão do processo evolutivo, tanto nosso, né? Então a gente pode ter isso para nós mesmos e para o outro também. Então, tanto que ela fala, né? Ela traz como um antídoto para o orgulho e o egoísmo. Então, vamos trazer esse antídoto para a nossa vida. Mas peraí, eu estou julgando ali o outro, né? Vamos ter um olhar amoroso, humano, para nós mesmos e para o outro. Eu acho ela Fantástica, né? E aí ela fala de piedade, fala de empatia, né? Fala dessa beneficência e nos traz no capítulo 20 honrar pai e mãe, né? Amor filial. Então, a gente vê, inclusive, muito na psicologia, nos consultórios, nos atendimentos, né? Que quando a gente começa a fazer terapia, quem nunca, inclusive essa que vos fala, segue falando: minha mãe, sua filha, fez também? Todo mundo teve mãe e pai, né? Então, assim, às vezes não conviveu, mas teve. Teve, né? era só assim por conta da minha mãe, o jeito que ela fez, o jeito que meu pai fez e tal. Então, Joana vai trazendo que essa base desse verdadeiro amor sendo construído através dessa família que nos recebe. Então, assim, quando eu consigo olhar para o meu pai, para minha mãe e compreender que ali tem pessoas, né? E que eu consiga também ter esse olhar perante os meus filhos, quando eu erro, quando eu tomo uma decisão precipitada, quando eu falo algo que não está pertinente, coerente, que eu consiga ter essa humanização também comigo. Né? Porque honrar esse pai e essa mãe também é reconhecer que ali tem um ser infalível, o ser que acaba tendo falhas, ele não é infalível, é isso que eu quis dizer. Então, que ele vai falhar, vai errar, vai produzir discórdias muitas vezes, situações ruins que às vezes vêm regressas de outras encarnações. Nós não estamos unidos à toa, né? Então ela vai trabalhando muito esse capítulo, né? Do quanto somos falíveis, do quanto erramos também, de que a gente possa olhar para essa estrutura familiar que hoje nós estamos e meio que libertando cada uma das pessoas, né? Nós vamos fazendo a libertação, porque aí nós vamos libertando quem? A nós mesmos. Exatamente. É muito mais leve. E até em nome da caridade, né? Às vezes a gente realmente teve pais e mães bem desafiadores que geraram marcas internas ali profundas. Mas como você falou, eles são falíveis, eles vêm de contextos históricos também que viveram situações semelhantes, eles vão reproduzindo nas nossas criações, mas em uma hora, né, eles vão chegar ali no momento de vida, que às vezes por caridade, a gente vai precisar praticar esse amor filial. Porque, querendo ou não, pelo menos foram eles que nos deram a vida e nos deram condição de a gente estar realizando tudo que a gente realiza hoje, construindo família, profissão. E aí, quando a gente tem esse olhar humano, amoroso por eles, como a Edna falou, a gente vai libertando nossos ascendentes ali, né? E vai liberando os nossos descendentes dessas repetições, né? Desses padrões. Porque eles erraram tentando acertar, como a gente também erra tentando acertar. Tentando acertar. E ela traz também os processos de adoção. Então, quando ela traz esse tema,
para reflexão, ela não está diferenciando laços de sangue. Então, as experiências que você teve com as pessoas, quer seja num processo adotivo, alguém que realmente te recebeu com essa grandeza de alma, porque ela coloca, né, que a adoção é um ato grandioso perante a humanidade, perante a nossa sociedade, a nossa evolução. Então, nesse sentido de que nós possamos refletir que mesmo que as ocorrências foram negativas, que nós possamos restaurar aquela vivência como evolução para nós e para o outro. E à medida que nós vamos nos desprendendo de mágoas, de ressentimentos, de pensamentos indesejáveis, a nossa atmosfera fluídica ela vai ficando mais leve. Né? Quem verdadeiramente se liberta somos nós. Né? A gente ressignifica aquela história. Né? Então, honrar essas pessoas, independente daquilo que aconteceu. É uma tarefa fácil? Não, gente. Nós temos consciência que Joana está trazendo um tema extremamente delicado. Pode ser que você que está nos escutando tenha uma história extremamente triste. E quem somos nós para falar que não? Mas é apenas uma possibilidade de refletir nesse contexto um outro olhar, o olhar da reencarnação, um olhar de que nada na nossa vida nos acontece por acaso, um olhar de que existe um motivo grandioso para que as coisas sejam dessa maneira. Ô, Edna, e assim, pensando assim, não estou querendo aqui passar o pano para ninguém, hein, e convencer ninguém de nada, mas pensando até no processo de reencarnação que você trouxe, se a gente conseguir ter esse olhar caridoso e gerar talvez esse processo de perdão interno, pelo menos talvez a gente diminui a chance de voltar e ter que refazer essa história, né, Edna? Então, assim, que seja, então, vamos finalizar o assunto aqui, né? É lógico que a gente não entende, né, dos nossos processos reencarnatórios, mas se a gente, assim, se reconciliar nessa, a chance de não precisar voltar na próxima é possível, né, Edna? Que possamos ir vivenciando cada uma das etapas da nossa vida, crescendo quanto mais nós pudermos, né? Exatamente, né? Reconciliando da melhor forma possível. Possível. E eu achei tão legal, porque o próximo capítulo ela vem falar da luz da caridade, né? E eu achei tão lindo esse capítulo, porque ela vai, parece que até é poético, né? Que ela fala assim, do amor é o dever, né? E o quanto esse amor, né? Ele vai lidando com os caprichos do ego, né? E seguindo o exemplo de Jesus. Porque quando a gente fala, né, da questão do perdoar, né, do egoísmo, do orgulho, está muito preso à nossa necessidade ali egóica, dentro dessa sombra coletiva, de estar realizando o que a gente vê, né? Então, assim, eu quero as melhores conquistas financeiras, quero estar lindo, maravilhoso, e a gente é um convite para essa reflexão de mudanças de comportamento. Então, é como se a caridade trouxesse luz ali para essa sombra coletiva, pensando assim, peraí, como eu posso me relacionar? Eu comigo mesmo, com o outro, com o mundo, mudando, né, esses valores internos no sentido de ter uma vida ali diferenciada, de se relacionar com o mundo, com as coisas e consigo mesmo de uma forma diferente, né? Trazendo mais significado para a vida. Então, achei tão poético a questão da luz da caridade, porque ela vem trazendo, né? Essa luz dissipa essa sombra coletiva, trazendo luz para essa inferioridade moral, trazendo significado para a vida. E quantos de nós, né, Edna, não adoecemos por falta de significado na vida? É verdade. Que lindo, né? E quando temos um significado na vida, Joana até fala, né, que nós nunca vamos nos sentir sozinhos quando nós somos solidários, né? Então, nós vamos estar em contato com esse outro. E algo também fantástico nesse capítulo, que ela usa o exemplo da parábola do bom samaritano,
né? Exato. Que é simplesmente esse ser que vai lá e olha, não importa quem é esse que está caído, né? Se supostamente é alguém que é meu inimigo, se é alguém que eu não posso ter contato, não existe essa preocupação, existe somente alguém ali que precisa ser ajudado e o bom samaritano vai lá e faz. Então, ela faz esse convite para cada um de nós, né? Nós possamos simplesmente praticar. E como nós falamos do capítulo anterior, dessa coisa de se livrar de mágoas, ressentimentos, também é trabalhar a caridade, né? Uma caridade de poder compreender as mazelas do outro, porque muitas vezes pensamos na caridade só material, Exato. né? E não é isso, é uma caridade de um dom. Você faz bolo maravilhosamente bem, vai lá fazer bolo numa instituição de caridade, né? Você tem um dom artístico, aí você monta uma turma de crianças para ensinar artes, né? Você é psicólogo, você é médico, você é dentista, como nós temos lá no Lar Irmandista, você está doando seu talento, né? A quem? A quem aparecer ali, tiver claro, dentro de um protocolo, dentro, né, de um regimento interno da instituição que todas têm, né? Mas que nós possamos poder ofertar os nossos dons, né? Exato. E essa caridade de reconhecer do quanto no outro existe mazelas e em mim também. Exato. E aí, assim, né, pegando, Edna, o gancho do capítulo anterior, só para fazer aqui um link, qual a dificuldade, às vezes, da gente ir tomar um café com nosso pai, nossa mãe que está idoso, que já assim, a gente já não tem paciência, a repetição de conversa, tem dessa história, desse amor filial, ou a gente está praticando uma caridade, eventualmente comer uma pizza, levar para ir assistir uma missa, né, nossos idosinhos, porque eles vão estar ali, assim, recebendo essa caridade, que vai trazer luz para nós mesmos, porque uma hora a gente vai chegar nesse lugar também, né? E aí, pensando aqui, né, Edna, no próximo capítulo, vem falando da propriedade. E aí, assim, um questionamento que me ficou, qual é a verdadeira propriedade, né, Edna? E até dá para fazer um link muito grande dos dois próximos capítulos, né? Que ela fala da propriedade e da avareza. Veja bem, Exatamente. dá para pensar tudo dentro do mesmo combo, né? Quando você fala qual é a verdadeira propriedade, né? Que posse é essa que eu estou querendo reter, né? Que eu estou querendo ter... Que perigo é esse quando nós nos vinculamos ao que é transitório, né? Você fez essa pergunta do que é a verdadeira propriedade, é falando do que A é gente pode interno. carregar, porque a gente não vai carregar nada do que a gente construir aqui. Ah, mas vocês estão falando que a gente não pode ter qualidade de vida, conforto? A gente pode ter, mas a gente não pode se perder nessa questão. E para isso a gente precisa da avareza. Né? E o quanto, talvez, por exemplo, esse momento que está aqui eu e a Edna, a gente vai construindo uma propriedade interna, não aqui, falando, nossa, uau, não é isso. Né? E é isso, nessas relações, na caridade, no contato com o outro, nas transformações e na evolução, a gente vai construindo essa propriedade interna, que não tem nada a ver com a avareza, com posse, mas sim com a vivência, né, nessas relações com o dinheiro, com o trabalho, com o outro, né? Então, às vezes, não vou deixar meu filho sair, porque ele é meu, não, nem vai namorar, é um adolescente. Peraí, gente, ele não é nosso, ele foi emprestado ali, a gente Sim, vai desenvolvendo os melhores conteúdos, valores, mas eles vão seguir a vida deles. E sim, a gente vai continuar seguindo a nossa vida. Né? sim. Então, quanto que essa posse, se é meu, não é nada nosso, gente, é tudo transitório. E o quanto vem dizendo desse egoísmo, né, Edna? E é importante porque nós vamos nos tornando conscientes, né? Você fala dos filhos, eles são colocados para ensinar exatamente aquilo que você precisa trabalhar. Exato. Tem jeito. Então, se você tem um sentimento mais de apego, de querer cuidar, proteger,
vai vir um filho que você vai sentir que desde pequenininho ele é do mundo. E você vai trabalhando isso dentro de você. Não tem aquelas crianças que de repente você leva lá para o maternal 1. A criança pega a bolsinha, entra e te dá tchau. E a mãe chora. Exato. Como assim? Como assim? Então tem essas crianças que já vão mostrando exatamente esse sentimento. E é importante porque Joana vai falando nesse capítulo, trabalha com aquilo que você vai construir e solidificar para a sua existência inteira. E vai melhorando essas questões no seu labor, no seu trabalho, na vivência do dia a dia, né? Eu me lembro que era criança na casa espírita, no centro espírita, e o seu Hélio, nossa, uma pessoa histórica lá dentro, ele fazia palestras, né? Lindamente, ele subia para fazer palestra, aquela coisa, eu ficava encantada por ele. E aí ele falava: na sua bolsinha, quando você for desencarnar, separa uma pequenininha. Exato. Porque lá dentro você vai carregar o quê? O que você construiu. Ele usava uma analogia de uma bolsinha de mão, mas nós sabemos que nem existe essa possibilidade na espiritualidade, mas você vai levar o quê? O amor, a atenção, a amizade, o respeito, as boas histórias que você vivenciou. Veja bem, eu estou aqui e me lembrei dele quando você trouxe esse exemplo, né? Então é isso que vai nos fazendo construir. Essa é a verdadeira propriedade. É isso que Joana quer nos fazer refletir. E para chegar no que, né, Edna? A perfeição. Ser desperfeito. Mas que perfeição é essa? Né? Será que a gente chega a Deus, né? A perfeição, né, real ou a relativa? E quantos de nós já não se achamos deuses, né? Ai, gente, aprendi a mexer com inteligência artificial. Nossa, agora eu sou o próprio Deus, né? Não, que nada, porque aí, de novo, qual é a perfeição relativa, qual é a que a gente vai poder desenvolver em nós, e o quanto a nossa sombra coletiva acaba sendo ali, né, como se criasse ali sabe, uma penumbra para a gente não desenvolver o Deus interno. E esse Deus interno é desenvolvido exatamente com o quê? Com a caridade, a verdadeira caridade, o desenvolvimento de virtudes. Não é o curso de psicologia que a gente fez, né, Edna? Não é o curso de TI, não é de educação física. Isso nos gera renda para que a gente possa viver. A gente, com o nosso ofício, auxilia as pessoas que entram em contato conosco, a gente melhora como pessoas, porém, o Deus interno é desenvolvido na nossa evolução, olhando para as nossas mazelas, aquilo que não é tão bom assim, a gente não é tão bonitinho quanto parece, né, na tela, né, Edna? E aí, assim, a gente vai transformando os prazeres, conflitos, viciação, para os sentimentos mais nobres, que é a caridade, compaixão, solidariedade, alegria, afeto, amor. Então, é um processo de evolução interno, né? Novamente, que, como a Edna falou, a bolsinha, gente, a bolsinha de mão, eu acho que é uma carteira, né, Edna? Não é nem bolsinha de mão, é uma carteira, um porta-cartão, assim, aquele bem pequenininho, e vai estar constando aí todas essas virtudes desenvolvidas nessa jornada. É porque por mais que nós estamos trabalhando aqui nesse planeta Terra, é pouco no que nós vamos conseguindo construir frente à nossa eternidade, né? Por isso essa analogia da bolsinha. Por mais que nós estamos trabalhando, conquistando, né? Vai ser assim, quando você percebe que você começa a se tornar mais consciente, Joana falou sobre isso no 5º livro, você vai percebendo quanto mais você tem que alcançar. Né? Joana às vezes coloca uns termos que eu gosto muito, né? Agora, nesse capítulo, ela usou o termo desenovelar-se, né? Imaginar-se um novelo e desenovelar-se, né? Às vezes ela usa
um termo enluarar-se, né? Você ficar repleto da lua, enfim. Ela usa uns termos muito poéticos, assim. E quando eu me imaginei um novelo de lã, assim, de linho, um novelo, e aí eu vou puxando essa linha, eu vou desenovelando, né? Eu viajei nessa vibe, amiga. A gente nem combinou falar sobre isso, mas enfim. Aliás, a gente não combina nada, a gente só lê. Mas você sabe que, Edna, você trazendo isso, acho bem legal, porque quando alguém me procura para fazer terapia, eu fico, eu dou exatamente uma analogia assim, eu falo, imagina que tem um novelo de lã todo bagunçado aqui. Nossa. Eu vou pegar a pontinha aqui, você vai pegar a pontinha aí, a gente vai, né? Tirando os nozinhos, vai enrolando, vai falando, até ficar assim direitinho, né? Ali a linha, né? A gente conseguir ali dar o norte. E você falando isso, é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente vai olhando as nossas mazelas, a gente vai tirando aquele nozinho, fica uma marquinha na linha? Fica, mas já tá, aí você vai enrolando. A marca faz parte. Eu acho Exato. que Joana propõe esse desenovelar-se. Nesse momento já está lá na terapia, você já pegou, colocou tudo ali, agora vamos fazer brilhar a vossa luz. Exato. Aí a gente começa esse processo de tirando, né, trazendo para a perfeição. Quer dizer, depois que eu reconheço essa sombra, eu reconheço os meus complexos, eu reconheço as minhas dificuldades, eu me coloco na humanidade. Quando eu erro, eu digo assim, olha, eu errei, sabe, eu estou precisando desse tempo, não estou dando certo aqui, e tal. A gente vai reconhecendo as nossas mazelas. Aí sim, nós estamos prontos para quê? Desenovelar. Exato. Né? E aí imagine que trabalho bonito que fica depois que você sai desse emaranhado. Que trabalho lindo que fica. Fica muito lindo. E reconhecendo que é a nossa humanidade. Né? Não vou alcançar essa perfeita perfeição. E tá tudo certo. Exato. Tá tudo muito certo. E aí ela entra, né, com a questão dos convidados e aceitos, né? Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Então, quem são esses escolhidos, né? Se a gente puder pensar, os escolhidos serão aqueles que estão para trabalhar com a força da alma, com a nobreza, com a aceitação interna das suas virtudes, com a vontade de trabalhar e vibrar numa legitimidade do seu ser. Estes serão os escolhidos, não são aqueles que são perfeitos, mas aqueles que pretendem trabalhar com a pureza da sua alma. Porque Jesus já dizia, né? Os sãos não precisam de médicos. Né? Então, assim, aqueles que precisam vencer os seus conflitos internos e se compreender, à medida que compreende, se transforma, estão recebendo esse convite. Sim. Né? Está aberta a essa mudança. Né? Porque, assim, vamos lá, às vezes, né, Edna, você não tem aquela pessoa que você conhece, não, já aprendi tudo, não preciso estudar mais. Se eu não acredito que eu preciso aprender mais nada, não tenho mais nada para estudar, eu não vou aprender mais nada. Mas aquele que está aberto fala, não, eu preciso aprender ainda. Nós tem tanta coisa que eu posso aprender na vida, no mundo. Eu tenho uma abertura. É verdade. Já pensou voltar atrás e refazer todos os estudos que você já fez? Exato. Não é legal? Quando a gente lê o livro dos Espíritos a primeira vez, aí depois você vai ler o livro dos Espíritos pela segunda vez e fala, gente, eu não tinha percebido isso. Nossa, que legal. Nossa, então assim, a gente está aberta a esse olhar interno e se conhecer e aprender e vencer os conflitos. A gente vai errar na primeira, depois a gente acerta na segunda. Por que não? E assim vai, né? E aí ela... interessante, né? Porque ela fala, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, aí ela traz o poder da fé e depois ela fala que os últimos serão os primeiros. Exatamente. E o quanto precisamos ter essa fé, né, Edna?
para chegar nesse lugar? Porque se a gente não acredita que a gente precisa mudar e pode mudar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, eu acredito até que ela coloca a fé no meio desses 2 capítulos, até para nos dizer, né, que os últimos serão os primeiros. Não, você não será esquecido. Exato. Tá? Os últimos são aqueles sofredores que passam por aflições, nossa, estão passando situações. Tenha fé que você não será esquecido, você será trazido como os primeiros, né? Porque os primeiros, eles são aqueles que ainda estão muito presos à matéria, muito presos a essa questão transitória do Exato. ser, né? Então, Jesus já nos avisou, né? Bem-aventurados os aflitos, porque vocês serão consolados. Então, nesse sentido, tenha fé que a tua aflição será acolhida, né? Você será o primeiro nesse banquete do reino, né? Do reino Exato. eterno. Que é aquela questão da confiança, né? Então eu confio. Às vezes eu tenho alguns clientes que querem abrir sigilo, que é adolescente, mas será que vai dar certo? Eu estou fazendo curso aqui, né? Mas é isso, vai dar certo, é a construção. Você precisa confiar que você é capaz de transformar a sua vida, né? Então, assim, a pessoa que é o primeiro lá, né? Ele já, assim, tipo, não, minha vida tá resolvida, não preciso. Mas quem está em sofrimento fala, não, mas eu posso mudar eu quero mudar, eu estou aqui na dor, no sofrimento, mas eu quero mudar, e eu preciso dessa confiança, porque Jesus tinha essa confiança em todos aqueles que ele encontrava, né? E assim, ele falava assim, não, eu vejo ali a sementinha, ali dentro, interna daquela pessoa, que ela é capaz, mas ela precisa acreditar que ela pode, né? Porque era assim, né? A mulher que toca a túnica, né? Ele fala, alguém me tocou, né? E aí ele fala assim, a tua fé te curou. Mas Sim. por quê? Porque ela acreditou que naquele momento, naquele encontro com Jesus, ela seria curada. E aí, assim, é aquela entrega, né? Assim, eu estou ali ligada com o Pai. Se eu não acredito que tem uma força maior, que eu posso transformar minha vida, aí nada muda, né, Ed? E aí ela traz o tema da mediunidade, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, está nos trazendo um alerta, né? Que perante a sua mediunidade, a sua capacidade de trabalhar essa ação tão nobre, essa doação tão nobre para o seu espírito e para aqueles que estão ao seu redor, são os seus atos, né? O ato é o mais importante, né? Como você age, o que você faz, como que você atua, né? Isso que vai dizer sim dos teus frutos. Exato. Então, que nós tenhamos essa certeza, né? Esse desdobramento de como tudo isso acontece, né, Rê? Quando você fala isso, me vem a palavra intenção. Né? Intenção, Qual é a perfeito. intenção que eu coloco naquilo que eu estou fazendo? Né? Então, assim, eu tenho intenção de fazer isso por causa disso. Bem, o pagamento eu já recebi. E a mediunidade é algo nesse sentido. Mas eu tenho a intenção de fazer o melhor aqui, né? Quando a gente vai para um trabalho mediúnico, para quem trabalha, né, eu tenho a intenção ali, né, de fazer o melhor, com certeza a nossa energia vai ser usada da melhor forma possível. E é de grande responsabilidade, né, Rê? Que Exatamente. energia que nós estamos colocando. E falando em responsabilidade, veja, os temas eles vão se enlaçando. Ela vai trazendo como que é o seu melhor que você está doando na mediunidade, que frutos são esses. Aí ela vem e traz o matrimônio e amor. Né? E de novo no matrimônio ela diz como que é isso, como que é essa vivência, que tipo de doação você está fazendo nessa relação. Né? Quando a gente pega o processo histórico dos matrimônios, como eles eram construídos em tempos remotos, às vezes por busca de poder, de fortuna,
até chegarmos no tempo atual, onde hoje as pessoas podem escolher com quem se relacionar, né? Mas esse quem nós vamos nos relacionar é alguém com defeito, falível como nós, com grandes dificuldades existenciais, e aí nós vamos nos encontrar com essa pessoa e nós vamos formar uma dupla, uma harmonia, né? Nós vamos amadurecimento, esse amadurecimento virá junto, né? Esse Exato. amor vai crescer nessa evolução. Ai, é muito lindo pensar nisso. Exato, e a responsabilidade afetiva que a gente precisa ter com o outro, porque é uma pessoa que tem sentimentos, é uma pessoa que está investindo tempo, está investindo sonhos, investindo um monte de coisa. E eu acho que hoje em dia nos relacionamentos, às vezes falta né, esse ato ali de responsabilidade afetiva com o outro. E o quanto isso é importante, porque esses serão os frutos que a gente vai trazer aí, né, dessa relação. Né? O que a gente vai construir disso? E também nesse capítulo é importante registrar que ela traz um pouquinho o contexto histórico da mulher, né? Exato. Essa mulher vem ganhando essa legitimidade, né? Esse respeito que vem sendo angariado ao longo do processo histórico, né? Joana de Ângeles também, através das suas encarnações, passou por algumas dificuldades por ter se apresentado como mulher. E o quanto nós, nessa força do feminino, devemos honrar essa essência, as nossas ancestrais, aquelas que construíram a história, né, para que nós pudéssemos hoje também ter essa identidade, né, que não era aceita na sociedade. E fazendo esse link, Jesus foi uma das pessoas que trouxe uma grande legitimidade para a mulher, né? Em vários momentos da sua história nós vemos isso acontecer. Por isso que ele diz, né? Não penses que eu tenha vindo trazer a paz à terra, né? Aí nós vamos falar da espada e da paz, né? Exato. E tem um processo de desentendimento. Exato. E esse processo de transformação moral, né, que ele convoca, essa superioridade que a gente vai buscar, né, a gente até fala, né, Edna, a pessoa que vai procurar um processo psicoterápico, ela é muito corajosa, porque ela vai lidar com a dor e com o sofrimento. Então, quando ele traz a questão que ele não vem trazer a paz, né, que ele vem trazer a espada, é o quanto a gente precisa olhar para aquilo. Sim. Vai ser doloroso, vai gerar dor, mas gera essa transformação, essa evolução moral que a gente precisa, porque senão a gente vai ser eternas crianças birrentas, assim, isso é meu, é meu, é meu, não quero, não quero, não quero, e a gente precisa amadurecer. Né? E é dolorido a gente falar, nossa, como eu fui egoísta naquela discussão, naquele momento, né? E aí, para transformar o egoísmo, a gente precisa olhar para ele e falar assim, não sou tão bonitinho assim, eu ainda tenho meus desafios, mas eu vou ter um olhar humano para isso e amanhã eu vou tentar fazer diferente. Né? Ele vem descortinar, né, Rê? Ele vem descortinar tudo isso, colocar tudo isso à mostra daquilo que nós precisamos vencer, né? Então, aí é o grau da dificuldade. Exato, exato. E aí, por isso que ele já no próximo capítulo fala, né? E o que não leve a sua cruz, né? Nós possamos levar essa cruz, né? Exato, porque assim, a cruz é a que a gente tem que carregar, né? O nosso passado, dentro daquilo que a gente precisa se desenvolver, essa é a cruz. Ela é no tamanho, no peso exato que a gente precisa carregar. Aí a gente olha a grama do vizinho e fala, nossa, a cruz dele é mais leve que a minha. Eu queria aquilo, mas aí eu não olho para a minha mesmo. E aí, assim, vai ficando mais pesada, né, Edna? Porque, assim, quanto mais você demora... quem faz atividade física sabe, né? Quanto mais você demora para fazer, mais pesado fica o peso, né? À medida que você está fazendo. Então, assim, a gente precisa assumir... E eu acho que
esse capítulo, né, Edna, ele vem tirar a gente da ilusão, né? Porque a gente vive numa fantasia e na ilusão, e a gente precisa lidar com a realidade, porque a única coisa a única possibilidade de transformação é a gente assumir a nossa realidade, carregar ela e transformar essa realidade. Você falou tudo, Rê, porque quem nunca ouviu assim ou nunca falou, ai, fulano é a minha cruz. Dá a impressão que o outro é um peso que foi colocado para mim e que eu sou imune, né, a qualquer sentimento ali negativo, eu estou trazendo e está depositando em mim. Então, quando nós vamos trabalhando o processo de conscientização, eu entendo que aquele que está colocado no meu caminho é minha responsabilidade, tem a ver com aquilo que eu estou buscando, eu sou responsável também por aquela situação. Aí a cruz vai ficando o quê? Um pouquinho mais leve. Né? Ela não fica leve porque eu coloco a culpa no outro, ela fica leve porque eu consigo perceber e ir trabalhando essas assumir a responsabilidade, né? Esse olhar humano, amoroso, mas peraí, né? Eu também não sou perfeita, eu também tenho minhas dificuldades. Peraí, e se eu falar de uma forma mais amena com a pessoa, será que ela vai lidar melhor, né? E aí a gente vai aprendendo, porque a gente tem as nossas dificuldades também, a gente não é fácil, né, Edna? Com certeza. E aí ela vem dizendo aí, depois que ela coloca tudo isso, do psicoterapeuta, né? De quanto que Jesus coloca que não são os sãos que precisam de médico, né? Mas sim os enfermos. Está lá em Mateus. Então, ele vem exatamente para aqueles que querem se lapidar. Porque mesmo diante daqueles que estão com sofrimento enorme, ele pergunta: queres ficar são? O que queres que eu te faça? Então, ele vai agir e interferir de acordo com aquilo que você está aceitando. Ele vem para os enfermos, ele vem para nós, mas ele depende da nossa validação. Quando nós autorizamos, tudo isso vai nos penetrando a alma. E esse magnetismo, né, que vem de Jesus, ele transcende e pode nos levar a essa melhora. Mas ele precisa dessa validação. Exato. E assim, quando você pega esse texto, né, ele vem trazendo a questão da como a gente vive das aparências e o quanto vencer as convenções, né, entender essa saúde integral do ser humano e buscando essa autorresponsabilidade, a gente vai se tornando cada vez mais autêntico, que a gente vai deixando de viver as necessidades do ego, né? E assim o ego entra em serviço do self. E aí a gente vai gerando essa saúde. Mas qual é a saúde? É a saúde moral, não é, assim só a questão intelectual, porque o intelectual, beleza, eu entendi, né? Li ali a parábola, entendi o que ela quer dizer, mas se eu não vivencio isso e não ponho na prática, eu não vou ter essa paz que eu tanto busco, e essa é a verdadeira liberdade, né? Quando eu me aceito como sou e eu posso transformar isso, eu estou liberto dessas aparências, né? Dessas convenções, mas para algo maior, e não só para atender a expectativa do outro ali, que nem ele sabe o que ele quer e a gente quer atender a expectativa do outro, né, Edna? Caminhando aí para o final, olha que audácia a minha, né? Eu mexeria na ordem dos capítulos. Ai, meu Deus, Joana, desculpa. Não, Joana, perdão, Joana. Mas Joana entende a nossa dificuldade. Nossa, né? pequenez, eu faria. Exato. Mas é aquilo que eu te falei, né, Edna, no primeiro estudo, que a gente podia ler esse livro do primeiro capítulo para trás e depois de trás para frente. Eu acho que vai gerar várias reflexões.
Então, eu diria assim para Joana, eu falaria da busca, que ela está trazendo buscar e achareis, e na sequência eu já colocaria o pedir e conseguir. E depois eu colocaria a gratuidade do bem como último capítulo. Mas, Joana, olha, é só um simples comentário aqui de um ser Tudo totalmente bem, né? perdido. Tem um motivo maior da gratuidade do bem estar no meio. Exato. Mas, assim, dá para a gente entrelaçar, né? Quando ela fala da busca, buscar e achareis, né? E pedir e conseguir, né? Então, é tudo isso feito desse movimento interno, do quanto que eu me coloco nessa prontidão dessa melhora, né? Exato. Então não é assim, meu Deus, me mostra uma solução, eu quero uma ajuda. Ai, não, não, é assim, vai lá e busca. Exato. Pede, mas acredita que você vai conseguir. Faz o teu trabalho, né? Sim. Então, Edna, eu gosto de uma fala, né, assim, que na doutrina eu aprendi que é assim: você põe o pé, Deus põe o chão. E é isso. À medida que a gente se põe em movimento e ação para né, essa psicoterapia, para essa busca da transformação interior, ele vai abrindo os caminhos, mas não vai abrindo os caminhos porque, não, é porque assim, a gente vai vivendo em ressonância com as leis divinas, com aquilo que está proposto dentro da nosso projeto reencarnatório, e aí as coisas vão se desvelando, né? A gente pode contar a nossa história aqui. Quem diria naquele dia eu ia encontrar a Edna, tal, gente, num lugar, ela mora de um lado da cidade, eu moro do outro lado da cidade, eu estou em Osasco, ela está em Guarulhos extremos, lá no meio a gente se encontra, e o mundo se desvela, por quê? Porque a gente tinha as mesmas intenções, os mesmos objetivos. E a gente começa a se movimentar, o que acontece, as oportunidades vão surgindo. Então, acho que essa busca é nesse sentido, à medida que eu tenho consciência real daquilo que do qual é o meu papel, e começo a agir dentro disso, e as coisas vão acontecendo. E aí é esse pedir, né? Porque é aquilo que a gente pede, né? A gente põe o pezinho, tá. acontecendo. É verdade. E a sua energia faz com que esse magnetismo aconteça, de fato, né? Então, quando nós trabalhamos a positividade, Joana traz muito isso com um grau de importância incrível, né? A tua positividade, a sua boa vontade, essa capacidade, né? Que Jesus colocou, do qual nós temos essa luz exala, essa luz pode fazer conexões, ela pode fazer mudanças, né? Então, nesse sentido, que aí ela falando um pouquinho do capítulo que eu quis pular para enlaçar os dois, né? Eu sou muito, nossa, a gratuidade do bem, né? Quanto Jesus promove essa saúde a todos esses enfermos, né? Ressuscita, expulsa os demônios. Então, assim, é como se Joana quisesse dizer assim: vai lá, trabalha, faz a sua parte, começa que eu coloco o chão ali para você, né? E depois vem toda essa cura, vem toda essa ajuda, vem tudo isso que precisa ser o envolvimento daquilo que você precisa da sua aspiração, né? De vida, de luminosidade. Gente, que livro é maravilhoso esse Pois livro. é, gente. Deveria ser livro de cabeceira aí, ó. Fica o convite. Livro de cabeceira antes de dormir. Pega um capítulo, lê. Ah, não entendi nada. Aí você bate ali na sua oração, ali, uma conversa com o seu mentor. Aí você fala assim: ó, mentor, no meu sonho, traz aí os insights, porque eu fiquei meio perdida. Aí no outro dia, uau, olha, agora eu entendi isso. O que ele queria falar era aquilo. Não é, Edna, eu acho. Deveria ser livrinho de cabeceira. Porque mesmo quando nós pegamos todos os exemplos da humanidade, pessoas que construíram alicerces tão sólidos, né, legados de vida tão, nossa, importantes para nós, que trilharam um caminho, desbravaram um caminho para que hoje nós pudéssemos seguir, não foi fácil.
foi fácil, nunca uma trajetória é. Tem os encontros, os desencontros, né? Às vezes nós contamos o nosso encontro aqui como amigas, como estudiosas, né? Assim, que tentamos estudar a Joana e tudo, mas quantas vezes, né? Nós tentamos fazer de um jeito, não deu certo, até os encontros, né, para estudar, e a gente persiste, vai lá, recalcula essa rota, né, e segue de novo, porque é assim, qualquer trabalho no bem, ele precisa do quê? Dessa perseverança, né, do pedir e conseguir, que o Joana está nos trazendo, né? Dessa disciplina, dessa constância, porque quando a gente pensa, né, se eu não me engano, é no livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, que ele vai falando da questão do pensamento, vontade, tem a questão do querer. E o querer, ele vai para além daquilo que, eu tô com uma vontade hoje, mas vou deixar para amanhã, né? É como se o querer viesse ali de uma forma muito mais ampla, né? Então, acho que fica nesse sentido, né? E ela fecha o livro falando do poder da oração, né? Então, use a oração como esse potencial de iluminar, de fazer crescer, de fazer germinar novas possibilidades. Então, quando nós sentimos que o potencial vibratório cai um pouquinho, nós estamos com esse pensamento meio que indesejado acontecendo, vamos buscar essa oração, né? E deixando esse livro para todos, né? Lembrando que ele, em cada capítulo, ele traz ali um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, super norteado, é como a Rê falou no começo, ler, buscar no Evangelho, é gostar, começar a gostar de desbravar novos horizontes, novos conhecimentos. Nós não vamos dar conta de tudo, nós não vamos entender tudo. Veja bem, aqui é um breve apanhado dessa obra incrível que com certeza vai nos elucidar, a compreender. A Joana, ela mesmo coloca na introdução desse livro, ela não está trazendo nada novo, né? Ela está pegando aquilo que a gente já escuta muito, muito, muito na doutrina, nos ensinamentos de Jesus, mas nós estamos fazendo o quê? Uma ampliação. É essa a proposta dessa, ampliar a luz da psicologia. Nossa, nós agradecemos infinitamente por esse espaço, por esse apoio do nosso querido Centro Espírita Discípulos do Evangelho, e gratidão, minha amiga, minha irmã, por estar comigo. Gratidão. É muito bom. E fica o convite aí para vocês lerem, estudarem, assiste, aí lê, depois assiste de novo, porque assim, à medida que a gente vai se propondo a esse processo de autoconhecimento e de estudo, os maiores beneficiados somos nós mesmos. E lá no canal, né? Tem a playlist desde quem é Joana, as reencarnações dela, primeiro livro, aqui já estamos no 11º, e nós fizemos as 2 partes, e já estendemos aqui o convite para o 12º livro, que é Triunfo Pessoal, é isso, minha amiga? Exatamente, Triunfo Pessoal, que aí, assim, depois que a gente pegou todo o conhecimento de todos os outros livros, aí ela vai dar a pista, né? Qual é esse triunfo pessoal? Como chegar nesse triunfo pessoal? Vamos terminando por aqui, senão eu vou começar a falar, não aguento. Não. Então, até a próxima semana aí a gente se encontra no Triunfo Pessoal. E gratidão. Gratidão a todos. Um grande abraço. E até mais.